Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. A aula dessa semana vai ser sobre dados absolutos e dados relativos, sobre porcentagens, índices, taxas e coeficientes. Vamos ter muita matemática nessa aula. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é que para a gente tomar uma decisão, é indispensável a existência de um sistema de informação que tenha dados que sejam precisos para nós. Podem ser dados absolutos que no futuro vão se tornar dados relativos. Mas como assim? O que é dado absoluto, né? E o que é dado relativo? Bem, então vamos lá. Dados absolutos, para a estatística, são aqueles dados brutos, né? Que é resultante de uma coleta direta da fonte, que não teve manipulação, que não teve nenhuma contagem. A única coisa que aconteceu com ele foi lá, fez a pesquisa de campo, fez a contagem daqueles dados. Aquilo ali é um dado bruto, ele não passou por nenhum polimento, né? Eles são verdadeiros, só que a leitura desses dados é muito difícil, é inexpressiva, sabe? Você não consegue olhar para esses dados e tirar alguma conclusão. As conclusões numéricas, assim, é impossível de ser feita imediatamente. Então, dados absolutos, dados brutos, tá? E os dados relativos? O que é dado relativo? O dado relativo muda um pouco. Ele é resultado, na verdade, de uma comparação, ou, matematicamente falando, de uma divisão que a gente tem entre o quê? Entre o dado absoluto e a quantidade total. Então, traduzindo os dados relativos, eles são porcentagens, ou índices, ou coeficientes e taxas que nos ajudam a observar os dados de uma maneira mais fácil de visualizar. O que são as porcentagens? Bem, as porcentagens você já sabe conceito lá da matemática, do ensino fundamental. Elas nada mais são do que a razão num denominador 100, né? Ou seja, uma divisão por 100. E aqui na estatística ela não muda, tá? Então, a porcentagem, ela sempre vai ser isso, vai ser uma fração centesimal. Ou seja, tem o denominador igual a 100. Algumas vezes ela vai aparecer na forma de fração com o denominador 100, outras vezes ela vai aparecer com o símbolo de porcentagem, tá? Ela vai ser escrita também, pode ser escrita também na forma de um número decimal, com vírgula. Mas a gente já não usa muito o número, por exemplo, para trabalhar nos cálculos, a gente já não usa muito com o símbolo da porcentagem. A gente já usa mais na forma de um número decimal. Então, trouxe para vocês um exemplo, olha lá. Uma distribuição de alunos segundo o sexo, então é uma classe que tem um total de 40 alunos. Desse total, 22 são meninos e 18 são meninas. Essa aqui é a frequência absoluta, porque foi quantificação, né? O dado bruto, aquele que a pessoa foi lá e foi perguntando. Sexo feminino ou masculino? Ia marcando. Sexo feminino ou masculino? E assim por diante. Então, ela teve 22 do sexo masculino e 18 do sexo feminino. Já a frequência relativa é aquela que a gente transforma numa porcentagem, para ficar mais fácil de a gente entender. Como que foi achado esse 55%? Foi através de uma divisão. Qual divisão? 22, que era referente ao sexo masculino, dividido por 40, que é o total. Então, 22 dividido por 40 dá 0,55, que pode ser multiplicado por 100, transformado numa porcentagem, e isso é 55%. A mesma coisa a gente faz com 18. 18 dividido por 40, ele vai dar 0,45, que é a mesma coisa que 45 centésimos, que multiplicado por 100 vai dar 45%. E se vocês somarem as duas frequências relativas, 55 mais 45 vai dar o total, que é 100%. Agora vamos falar um pouquinho dos índices. O que são os índices? Índices, da mesma forma, é uma razão, ou seja, é uma divisão, entre valores de variáveis de espécies diferentes. Então, toda vez que a gente faz a divisão de uma espécie que tem uma característica por outra que é uma outra característica a gente chama de índice, tá? Então, não tem uma relação aí de parte para todo. Por exemplo, 3 índices que são muito conhecidos e muito utilizados. A renda per capita. Então, quando às vezes fala assim, lá em casa tem uma renda familiar de tanto. Isso significa que a renda per capita é tanto. O que significa que fez? Pegou o total da renda e dividiu pela população. Então, renda é em dinheiro, no caso em reais. População é pessoas, né? Quantidade de pessoas.
Então, essas duas variáveis possuem características diferentes. Então, essa divisão a gente chama de índice de renda per capita. Então, supõe-se que lá em casa meu pai trabalha, minha mãe trabalha e eles ganham juntos 5 mil. E nós somos uma família de 5 pessoas. Então, a hora que eu divido 5 mil por 5, que é a população da minha casa, vai dar uma renda per capita de R$1.000 por pessoa. Uma boa renda, né? Outro índice é o QI. Às vezes vocês já escutaram falar sobre QI, né? QI, então, é a divisão entre a idade mental que uma pessoa tem pela idade cronológica. Aí esse índice vai falar se o QI dela é alto ou é baixo. Outra muito utilizada, principalmente pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é a densidade populacional. O que é a densidade populacional? É a divisão entre a população e a superfície daquele local onde a população mora, tá? Trouxe então um exemplo para vocês de densidade populacional, olha lá. A cidade de Joinville, em Santa Catarina, possui uma área superficial de 1.126 km². No ano de 2016, possui uma população de 569.645 habitantes. Aí eu pergunto, determine então o índice de densidade populacional de Joinville. Olha lá, a densidade populacional é o que mesmo? Se não lembrar, é só olhar aqui no slide anterior. População dividido por superfície. Então, população dividido por superfície, tá? 569.645 dividido por 1.126 vai dar 505,9 habitantes por km². Tudo bem? Não esqueça de fazer a anotação no caderno de vocês, tá? Todas essas taxas, essa parte de índice, de porcentagem, é bom vocês irem anotando. Vamos continuar? Vamos falar agora um pouquinho dos coeficientes. Qual que é a diferença entre entre índice e coeficiente? A diferença entre o índice e o coeficiente é que o índice a gente trabalha com grandezas que são de categorias diferentes. E agora, no coeficiente, a gente trabalha com as grandezas que são da mesma categoria. Então, ela é uma divisão e as variáveis são sempre da mesma espécie. Então, olha aqui 3 exemplos para vocês de coeficiente. Coeficiente de natalidade, que é o número de nascimentos, então quantidade de pessoas, não é isso? Dividido pela população total. Coeficiente de mortalidade é o número de óbitos dividido pela população total. Observe que tanto o numerador quanto o denominador dessas duas divisões está falando sobre o quê? Pessoas, quantidade de pessoas, não é isso? Então, por isso que a gente fala que é da mesma espécie. Mais um coeficiente de evasão escolar. Então, é o número de alunos evadidos dividido pelo número inicial das matrículas. Tudo bem, meninos? Olha o exemplo. A empresa Alfa possui 102 empregados, dos quais 50 são homens e 52 mulheres. No caso da empresa Alfa, o coeficiente de empregados do sexo feminino é o quê? 52, que é o total de meninas, né, de mulheres, dividido pelo total de empregado, que é 102. Isso vai dar igual a 0,51. E o coeficiente de empregados do sexo masculino? Como que a gente faz? Mesma coisa. A gente tem 50 homens, num total de 102. Então, 50 dividido por 102, isso vai dar 0,49. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as taxas. As taxas nada mais são do que os coeficientes multiplicados por uma potência de 10. Posso multiplicar ela por 100, por 1000. Quando eu multiplico ela por 100, você já entende que é por cento, né? Quando eu indico por 1000, também por 1000 ou por milhar. Isso daí ajuda no quê? Na facilitação de interpretar os resultados. Por exemplo, quando eu falo lá da minha empresa Alfa, igual eu falei no slide anterior, que o coeficiente de mulheres que trabalham lá é 0,51, ou que o coeficiente de homens que trabalham é 0,49. Parece que não tem um significado, não é? 0,51, 0,49, é estranho. Mas quando eu pego esses valores e multiplico por 100, ou seja, eu transformo cada um dos valores numa taxa, eu tenho que 51% do pessoal que trabalha lá na empresa Alfa é do sexo feminino, enquanto que 49% é do sexo masculino. Não ficou bem mais fácil da gente entender?
Então, às vezes, a taxa ela é usada para dar significado para os coeficientes, porque às vezes os coeficientes ficam meio estranhos de entender, mas aí venho, multiplico por 100 ou por 1000, e aí o meu coeficiente vira uma taxa que é bem mais fácil da gente conseguir entender o que ela representa. Então, eu trouxe aqui para vocês como que faz a taxa de cálculo, por exemplo, por 100 mil habitantes. Aí vocês vão falar, professora, por que por 100 mil habitantes? É muito utilizado, meninos. Como a quantidade de habitantes dos lugares sempre é muita, então a gente sempre multiplica por 100 mil. Então, como que eu faço? Então, eu pego o número que eu quero trabalhar. Pode ser, por exemplo, número de nascidos vivos, número de acidentes que aconteceram no mês de julho. Pode ser qualquer coisa, dividido pela população e multiplico por 100 mil, tá? Daí eu vou ter a taxa. Olha aqui, eu trouxe uma taxa para vocês de 2015 da quantidade de homicídios no Brasil. Então, naquele ano, tiveram 59.080 homicídios, para um total de 204.405.649 habitantes. Eu faço essa divisão e multiplico por 100 mil. A hora que eu multiplico por 100 mil, quando eu faço a divisão, vocês vão observar que vai dar um número bem pequenininho. Quando eu multiplico por 100 mil, fica mais fácil de eu entender o número. Ele vai dar o quê? 28,9 a cada 100 mil habitantes, ou seja, 28,9 homicídios a cada 100 mil habitantes do Brasil. Tudo bem? Ficou fácil de entender? Vamos para o próximo? Então, a gente vai entender por que usar então essa taxa, ó. Então, indicadores como a taxa de por 100 mil habitantes, eles acabam sendo proporcional ao tamanho da população. Isso quer dizer que a gente vai usar sempre essa? Não, nem sempre. É claro que se a gente falar assim, minha cidade tem 10 mil habitantes e eu quero calcular uma taxa lá na minha cidade, eu vou usar por 100 mil habitantes? Lógico que não, né? No máximo eu vou usar por 1000 habitantes. Mas eu vou falar da população brasileira. A população brasileira é muito grande, então justifica eu usar por 100 mil habitantes? Sim, justifica. Tudo bem, meninos? E quando a gente faz isso, fica muito mais fácil da gente entender. Professora, mas eu posso usar só essa? Só existe essa taxa? Não. Vocês também poderiam usar por 10 mil, por 1000. É sempre a mesma coisa, tá? A ideia é a mesma, tá bom? Isso como vocês vão definir? Vocês só vão definir isso de acordo com o tamanho da população, por exemplo, do lugar que vocês estão estudando. Mais um pouquinho, então, sobre taxa. Olha lá, taxa de mortalidade. É o coeficiente de mortalidade vezes 1000. A taxa de natalidade é o coeficiente de natalidade também, vezes 1000. A taxa de evasão escolar também é o coeficiente de evasão escolar, só que agora é vezes 100. Por que não vezes 1000? Será que a escola tem tanta gente assim que dá pra gente multiplicar por 1000? Acho que fica melhor se a gente multiplicar por 100, não é isso? Trouxe exemplo para vocês. Então, um curso tinha 506 alunos matriculados no início do semestre. No final do semestre, eram 485 alunos. Opa, quer dizer que alguns saíram da escola, né? Alguns pararam de frequentar o curso. Aí eu pergunto, então, qual é a taxa de evasão? Então, agora nós sabemos, a taxa de evasão é o número de alunos que saíram da escola, ou seja, o número de alunos evadidos, dividido pelo número inicial de matrículas, aqueles que estavam lá no primeiro dia de aula. O resultado que der, eu multiplico por 100. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter, quantos evadiram? 21. Por quê? Só fazer a conta, gente. 506 menos 485, 21. 21 dividido por 506 vezes 100, o resultado vai dar o quê? 4,15%, que é a minha taxa de evasão do curso. Trouxe algumas referências bibliográficas aqui para vocês, tá bom? Que eu usei para construir a nossa aula. E eu espero vocês na próxima aula. Um beijo, se cuidem, hein?